A paz do Senhor, amados irmãos, temos hoje mais um encontro, um desafio da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos juntos estudando a lição de número 9, do dia 31 de maio do ano de 2020. Esta lição ela nos traz o assunto, o Ministério da Unidade Revelado. Temos texto áureo que diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 3, verso 5. A nossa verdade prática nos diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Você pode, juntamente comigo, aí aonde você se encontra, acompanhar na sua revista ou na sua Bíblia a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Efésios. No capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Leiamos. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Verso 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Glória a Deus, um texto maravilhoso que estaremos acompanhando alguns versículos desta passagem durante a lição. Nós temos o objetivo principal da lição de hoje, estudar o mistério de Deus, que esteve oculto, e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Na introdução, essa parte introdutória, está escrito assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Temos aí esse grande foco, esse grande objetivo para atingirmos hoje, e o autor colocou a explicação da lição em 3 tópicos, e nós veremos agora o primeiro tópico. O primeiro tópico ele aborda sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Nós vamos ver a primeira etapa
esse mistério no Antigo Testamento e vamos ver no segundo tópico como ele foi revelado no Novo Testamento. Vamos ver essa diferença. No primeiro tópico eu já quero apresentar uma problemática. Eu chamo de problemática, mas na realidade é uma explicação em que o autor coloca que os gentios ignoravam toda e qualquer promessa de Deus para a humanidade. E qual era o contraponto? Era que os judeus achavam ser os únicos beneficiários. Lembram que nós falamos dessa questão lá atrás, onde foi criada aquela barreira entre judeus e gentios, e Paulo é chamado para romper, através do poder da palavra de Deus, do amor infinito de Deus, essa barreira, explicando aos gentios a questão de que o evangelho deveria ser anunciado a toda a humanidade na face da terra. Era aquela questão do exclusivismo que os judeus mantinham como bandeira. E dentro desse primeiro tópico aqui, essa ainda é a problemática. Paulo ainda vem trabalhando essa questão durante todo esse primeiro momento da lição. Me permitam explicar um pouquinho sobre essa questão do mistério. O que é esse mistério? O que aborda essa questão do mistério? Nós sabemos que aquilo que é mistério é aquilo que se mantém em segredo, aquilo que não se foi revelado. No contexto bíblico é chamado de doutrina secreta. E observe que nunca foi a intenção do nosso Deus manter a salvação em secreto. Nós vamos abordar no segundo tópico um pouco mais sobre isso quando vamos entrar na questão do tempo. Como Deus delimitou todas as coisas, como Ele planejou todas as coisas no tempo propício. Observe que o comentarista ele também fala dentro do conceito de segredo no segundo item do primeiro tópico, que está escrito assim: o desconhecimento do mistério. Isto não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca, ainda faltando uma palavra, né? Eu acredito que seja acerca da existência desse mistério. Eu vou repetir então. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca da existência desse mistério. Vamos analisar aqui um pouquinho o que o autor está tentando passar para a gente como conhecimento. Não quer dizer que o Senhor não houvesse revelado num tempo antigo todo o seu projeto, todo o seu plano para a humanidade, de que aqueles que morreram naquela época não tiveram oportunidade do conhecimento de Deus. Sempre Deus buscou, e nós já tratamos inclusive esse assunto também em outra lição, em outro trimestre, sempre Deus buscou revelar-se à humanidade, revelar o bom caminho, revelar a escolha que o homem tinha. Isso porque também nós já passamos aquela época da queda do homem no Jardim do Éden, e desde aquela época o Senhor vem fazendo questão de revelar os seus planos a toda a humanidade. Um segundo momento que eu quero comentar com os irmãos é sobre a revelação da igreja, que entra no terceiro tópico aí, no terceiro item, terceiro item do primeiro tópico, que diz o mistério e os profetas da antiga aliança. Ele diz assim: o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Está se falando aqui da revelação, está se falando aqui dos planos de Deus para a humanidade. Eles já tinham esse conhecimento, os profetas, eles sabiam que o Senhor já estava revelando o seu plano de salvação à humanidade, só que eles não sabiam em que tempo ou como isso aconteceria de ser anunciado a todos os povos da terra. Então, mais um reforço para a derrubada daquela muralha do exclusivismo entre os judeus e os gentios. Ele continua dizendo assim, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo,
que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Aí aqui ele já entra na questão revelando a igreja, ou seja, o tempo da igreja, o mistério oculto. Isso nós podemos ler em Efésios 3, 6 e 10. Eu convido você a voltar um pouquinho lá na leitura bíblica para a gente ler esses dois versículos, o 6 e o 10. O 6 diz assim: a saber que os gentios são cordeiros. Olha aí, então já estava revelado desde o início que os gentios deveriam ser alcançados, sim, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e mais, eles são co-herdeiro de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aqui também a Bíblia, ela aponta o caminho com que os gentios seriam alcançados. Eles seriam alcançados não por um contexto humano ou por uma determinação humana, mas somente através da pessoa de Cristo pelo Evangelho. Aí vem novamente à nossa mente aquele comissionamento primeiro que era do povo judeu, de anunciar a palavra de Deus a toda a humanidade. E eles não o quiseram fazer, resolveram reter aquele conhecimento. De início, o povo judeu então não aceitou o seu comissionamento, ou não entendeu. Paulo vem explicando isso. Vamos entrar no segundo tópico, que explica um pouquinho melhor sobre essa questão da revelação. O segundo tópico diz assim: o mistério revelado no Novo Testamento. E depois nós vamos fazer um rápido resumo entre esses dois pontos que são, eu considero, os mais importantes da lição. Esse pensamento da revelação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Primeiro item do segundo tópico, revelado aos apóstolos e profetas. E eu quero ler com vocês essa parte em que o autor, ele nos diz assim: em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Observe, isso aí é importante. E que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Paulo, ele tinha certeza da sua comissão, seu comissionamento. Ele tinha certeza do seu chamado. Ele tinha absoluta certeza do que aquilo que ele estava ensinando era um ensinamento verdadeiro e genuíno, vindo do coração de Deus para a humanidade. E ele sabia que ele tinha essa missão de ir ensinar aos gentios a palavra de Deus. Paulo foi perseguido por causa disso, nós já vimos também em lições anteriores. Observe que Paulo ele recebeu o apostolado, né? Ele recebeu a doutrina e a comissão, ele recebeu direto de Deus essa doutrina. A revelação divina que lhe foi dada não foi dada por homem, mas direto de Deus, não foi por sabedoria humana. Então Paulo está dizendo aqui que, olha, aquilo que ele está ensinando não vem dele mesmo. Nós temos várias passagens na Bíblia, nos escritos de Paulo, que ele diz que agora ele falando e não o Senhor. Então os momentos que Paulo aconselha nas suas cartas, ele sabe muito bem distinguir aquilo que ele está falando dele e aquilo que ele está falando direto de Deus. E é importante a gente saber distinguir isso aí. Então, Paulo ele estava autorizado por Deus a ir ensinar aos gentios, e glória a Deus, aleluia, que Paulo não recuou da sua missão e trouxe até nós a palavra da graça, a palavra da salvação, os ensinamentos
doutrinários maravilhosos contidos na Bíblia. Os nossos corações se alegram pela certeza de Paulo ao receber aquele apostolado, aquele comissionamento. No item 2 desse segundo tópico, o autor ele vem explicando para a gente sobre o mistério revelado. Qual é esse mistério revelado? Qual é esse mistério que não foi compreendido ali no primeiro tópico, naquele primeiro momento no Antigo Testamento, pelos judeus? É justamente a explicação do momento em que surge a igreja. Qual é o mistério revelado? É a igreja. A igreja é o mistério revelado. Vamos refletir um pouquinho. Vamos voltar à época ali de Noé. Você acha que enquanto Noé estava construindo aquela arca juntamente com a sua família, aquele povo que zombava até de Deus, zombava das coisas santas, zombava dos bons caminhos, dos bons ensinamentos, olha que aquele povo era um povo bruto, um povo rústico, um povo que estava voltado, diz a Bíblia, que os seus pecados eram tantos, né? Que a sua maldade era tanta, que Deus já não suportava mais aquela situação. Fazendo um parâmetro com os dias atuais, vivemos esses dias novamente. Mas vamos voltar à reflexão. Você acha que a família de Noé não estava falando para aquele povo que eles deviam se arrepender, que eles deviam ter uma outra atitude, que eles deviam buscar a presença de Deus, que eles deviam ter uma vida santa, que eles deveriam seguir os santos preceitos? Estava sendo, sim. Estava sendo a humanidade toda apregoada de uma forma correta pela família e por outros também ali naquela época, né? E observe que aquele povo não se converteu dos seus maus caminhos, não se converteu, não se arrependia dos seus pecados, eles continuavam cometendo aquelas atrocidades. E olha como é lindo a gente parar para pensar que o momento em que foi revelado essa questão da sabedoria, da revelação da igreja, naquela época ali de Noé, se Noé fosse falar sobre a revelação da igreja, ninguém ia entender nada, ninguém ia compreender o que era a igreja. Então pare para observar que o Senhor planejou sim o momento ideal e certo para essa revelação, e no momento propício Deus revelou a igreja. Deus revelou que deveria ser sim a sua graça alcançada a toda a humanidade, e assim foi feito, foi oferecida a toda a humanidade. Agora, olhando os dias atuais e olhando os dias de Noé, será que a gente consegue distinguir que a humanidade ela mudou? É claro que a igreja do Senhor, ela sempre crescente, a sua graça sempre estendida à humanidade. Muitas pessoas aceitaram a Cristo e continuam aceitando, mesmo nos dias que estamos vivendo de pandemia. Vemos que as pessoas continuam aceitando a Jesus, mas o tempo da igreja é um tempo propício, um tempo exato. E esse tempo nos ensina a palavra de Deus ali em Daniel, que terá um fim. Então, essa graça revelada, o trabalho da igreja revelado, o mistério revelado, ele tem um fim, que é o tempo da igreja aqui na terra. Vamos continuar analisando, ainda no segundo tópico, o segundo item que diz assim: o eterno propósito em Cristo. O segundo fala sobre o mistério oculto revelado. Esse mistério oculto que foi revelado, nós já dissemos aqui que foi a igreja. O autor ele faz o fechamento desse tópico dizendo assim: significa que a própria igreja, olha, preste atenção nisso,
Isso é muito importante para a gente entender como igreja o nosso papel. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Eu gostei muito dessa colocação aqui do autor. A fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Esse é o projeto principal do coração do nosso Criador. Que a humanidade não se dividisse em barreiras, não criasse barreiras religiosas, não se dividisse em pensamentos humanos, como que através desses pensamentos eles fossem alcançar a glória de Deus, fossem alcançar o conhecimento de Deus. Pelo contrário, através dessas divisões filosóficas, através dessas divisões sociais, humanitárias, foi um rateamento maior, um distanciamento maior da humanidade, daquele caminho ensinado ali por Paulo, ensinado desde Noé, ensinado ali depois da saída até de Adão do Jardim do Éden. A humanidade voltou-se completamente ao conhecimento da graça divina, ao conhecimento do amor de Deus, da magnitude que ele vem falar no item 3 aí, a magnitude do mistério, a magnitude da igreja, o ponto alto, o ponto elevado do comissionamento da igreja, nada mais é do que ensinar um caminho de retidão, um caminho de sabedoria, um caminho de conhecimento que leva a Deus, um caminho onde reina a ética, reina o amor, reina a postura de homens com mentes sãs diante de Deus. Infelizmente, que nós temos acompanhado e visto é o contrário. Infelizmente. Vamos entrar no último tópico, que é o mistério pré-estabelecido por Deus. Ele vai fazer aqui um resumo. Dentro desse terceiro tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus, ele fala no primeiro item, as riquezas insondáveis de Cristo. Coisa maravilhosa. Que prazer nós temos de pertencer à igreja do Senhor. O meu coração se alegra, eu tenho certeza que o seu também se alegra, porque através dessas riquezas, através de conhecimento de Deus, o conhecimento da graça, através de participarmos de uma igreja que está sendo adornada, preparada para o arrebatamento, nós temos o conhecimento da riqueza insondável de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre essas riquezas? Não dá para falar tudo, mas eu separei aqui 3, 4 que são primordiais para as nossas vidas. O assunto das riquezas insondáveis de Cristo refere-se às maravilhas e providências divinas que estão além do entendimento humano. As maravilhas, eu tenho certeza que você tem na sua vida um testemunho sequer, pelo menos um, de que o Senhor operou na tua vida, na tua casa, operou na tua rua, na tua comunidade, maravilhas do seu amor. A salvação de um vizinho, a salvação de um parente, a salvação, o resgate de um filho que andava nas drogas, uma filha ou um filho que andava na prostituição, de um marido que era alcoólatra, de uma esposa que tem abandonado os filhos e depois voltou pela graça de Deus, pelo conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Olha, isso não tem preço, não tem dinheiro algum na face da terra que pague isso. Não tem. Isso é maravilha de Deus. E a Bíblia, ela é tão esclarecida aos nossos corações, à nossa mente, que nos faz elevar os pensamentos e conhecer as maravilhas dos céus. O Senhor, durante toda a sua explicação na sua santa palavra, na Bíblia, nos dá um gostinho do que vai ser o céu. Se você for ler ali Apocalipse, tem muitas informações sobre a cidade santa. Se você for no Antigo Testamento, tem muita revelação de como serão os cerimoniais diante do trono de Deus. Olha, coisa linda. Se você for ler Daniel, você tem uma revelação maravilhosa da pessoa e da soberania de Deus, de Jesus Cristo, da existência do Espírito Santo em nossas vidas. Então, a Bíblia é recheada de revelações divinas. É claro que
O homem que não conhece a Deus, o homem que ainda não abriu seu coração ao Senhor, ao sacrifício da cruz do Calvário, quando lê, ele não entende. É por isso que a gente primeiro aponta à humanidade que aceite o sacrifício de Cristo, para que a sua mente seja aberta e a essa pessoa seja revelada essas maravilhas e o conhecimento de Deus. Se o homem for tentar discernir a palavra antes do conhecimento e aceitação da graça, ele não consegue discernir, porque isso é um mistério para aqueles que aceitaram ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É necessário que primeiro o homem se renda aos pés. É necessário que o homem primeiro aceite o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E essas maravilhas que eu falei, por exemplo, existem pessoas que acham que o Senhor perdeu o controle do tempo, que o Senhor não coordena, que o Senhor não planejou, que foi pego de surpresa com as coisas que estão acontecendo atualmente. Está equivocado esse pensamento. O Senhor, desde a eternidade, sempre teve controle de todos os tempos. E quando fala de todos os tempos, não é só o nosso tempo de vida, o tempo terreno. O tempo ele vai muito além do tempo terreno. É por isso que o nosso Senhor, ele é infinito e soberano em todo o tempo. Ele foi, ele era, ele é o alfa, é o ômega, é o primeiro, é o último. Está falando da amplitude da eternidade, coisa que não cabe no conhecimento e na analogia do pensamento humano. Isso é muito lindo. O Senhor tem o controle do tempo que vivemos. E o tempo que vivemos é o final do tempo da igreja na face da terra. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Leia todo o livro de Daniel. Depois, emparelhe esses conhecimentos de Daniel com Apocalipse. Você vai entender melhor os dias que estamos vivendo. Os planos e projetos, como por exemplo o plano da salvação, já era algo planejado no coração de Deus desde os primórdios, desde a existência até antes da existência do ser humano. As tragédias que para alguns é difícil entender, que como pode a humanidade estar vivendo dias de tragédias, de sofrimento, dias de extrema violência, como é que pode isso estar no plano de Deus, no controle de Deus? Sim, o Senhor está no controle disso, faz parte até mesmo porque Ele falou sobre isso no passado, em que os dias finais seriam os dias de tribulação, dias de violência, dias em que se encontraria apostasia no coração da humanidade, triste, mas também a tragédia, ela está inserida através da permissão divina para os seus planos. E a plenitude dos tempos, a Bíblia fala sobre isso, é muito lindo explanar sobre isso, mas é que a gente não tem muito tempo para aprofundar. Mas a plenitude dos tempos, quando se trata da igreja, da revelação como igreja, é justamente o cumprimento da sua palavra no tempo que os gentios estariam trabalhando, estariam divulgando o evangelho, anunciando as boas novas à humanidade para que ela se arrependesse e voltasse o seu coração à adoração ao Senhor, à aceitação do sacrifício na cruz do Calvário. Infelizmente, uma porção, e não pequena, mas uma porção da humanidade não aceitou e continua não aceitando isso em sua vida. Segundo, o eterno propósito em Cristo. O que nós podemos falar sobre esse eterno propósito em Cristo, eu separei 3 assuntos aqui. Não vai dar tempo da gente falar sobre cada um, mas eu vou pelo menos citar, que é o plano da salvação, é o eterno propósito em Cristo. Segundo, o mistério da igreja, que já foi revelado, já tem o conhecimento. E terceiro, a revelação desse mistério. Essa revelação, entenda, ela foi iniciada ali na época de Paulo, mas todos nós como igreja hoje estamos incumbidos de promulgar, de divulgar essa revelação. Nós não podemos receber a graça da salvação em nossas vidas e ficar guardado somente conosco. Não é esse o plano de Deus, senão estaremos cometendo o mesmo erro do exclusivismo. Não podemos fazer isso.
Temos que anunciar a toda a criatura, a todos na face da terra, a todos os povos, a toda a humanidade, enquanto há tempo. E esse tempo está no fim. Por último, o plano divinamente pré-estabelecido, que nós entendemos justamente por um plano pré-estabelecido, é que ele foi concebido antes que viesse a ser executado, ou seja, antes até da igreja, antes de nós. Deus nunca foi pego de surpresa e nem será. Nunca foi pego. Eu já ouvi algumas pessoas comentando, dizendo o seguinte: mas o Senhor não sabia que Adão e Eva iriam pecar? Sabia. Ele já tinha um plano pré-estabelecido para a salvação da humanidade, porque ele já o sabia. Então era da vontade do coração de Deus que o homem sofresse pelo pecado? Não, era da vontade do coração de Deus que o homem fosse alcançado pelo amor da graça de Deus. Deus não é injusto, Deus ele é justo. Ele respeita e sempre respeitou o livre-arbítrio. Está diante da humanidade escolher o bom caminho ou o mau caminho, o caminho da direita ou o caminho da esquerda, o evangelho ou a perdição eterna. Deus nunca tirou ou omitiu da humanidade a escolha desse caminho. Por último, eu trago um pensamento que diz assim: Deus, ele é soberano. Ele controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Você crê nisso? Se você crê nisso, não é motivo para você entrar em desespero ou aflição na época que estamos vivendo. Temos que entender que esta época é um plano divino, é um plano para a humanidade. As dificuldades que estamos passando no nosso país, e não é só no nosso país, vemos todos os continentes, todos os países entrando em conflito com as suas autoridades máximas. Isso é o reflexo de um plano que já foi pré-anunciado pelo Senhor. É a preparação do campo para o surgimento do anticristo. E ai daqueles que continuarem escolhendo permanecer dormindo nessa época, porque serão pegos de surpresa. O nosso Deus, ele nunca será pego de surpresa, porque foi ele que planejou todas as coisas. E está dando, eu digo assim, que os dias que estamos vivendo é um adendo, é um tempo prorrogado pelo Senhor, é acrescido pelo Senhor, para que os últimos completem a igreja do Senhor. Está dando um tempo a mais. Isso é maravilhoso. Isso nos mostra a longanimidade de Deus, o amor extremo de Deus pela humanidade. Porque o Senhor deseja que a humanidade seja salva. E ainda está tendo tempo para se converter ao Evangelho. E eu gostaria nesse momento, vamos fazer uma breve oração, mas que trouxesse ao seu coração essa reflexão da soberania do nosso Deus, das circunstâncias. Continue orando, continue jejuando, continue suplicando. Se você tem parentes na sua casa que não aceitaram ao Evangelho ainda, não desista deles, continue orando, ainda tem tempo. Essa graça está sendo estendida ainda, sim. Então não perca a esperança que o Senhor possa alcançar este marido que nunca quis aceitar a Jesus, dessa esposa que nunca se converteu, desses filhos que nunca se converteram ao Evangelho. Até o último momento devemos continuar orando e não esquecendo da nossa família, da nossa casa. Vamos orar neste momento e apresentar este propósito diante do nosso Deus. Incline a sua cabeça aí onde você está. Maravilhoso Deus e Pai celestial, graças te damos pelo ensinamento tão profundo desta lição, Senhor. Muito obrigado pelo esclarecimento e a revelação da igreja. Hoje, Senhor, nós fazemos parte dessa igreja, não é por mérito humano, não é por mérito nosso, não é porque membros da nossa família foram também no passado pertencentes, não, Senhor.
Sabemos que isso é mérito teu, é graça que foi estendida à humanidade, foi ali pré-anunciado por Paulo e pelos apóstolos também, que corajosamente até perderam as suas vidas e pagaram esse alto preço para que essa palavra fosse anunciada a toda a terra. E vemos a velocidade hoje, como essa palavra está atingindo a todos os cantos, a todos os lugares, até aquelas regiões mais longínquas, Senhor, aos interiores, aos subúrbios. A internet chega, o rádio chega, as ondas de rádio, elas alcançam almas ali preciosas para Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o tempo está chegado, o tempo, Senhor, está se cumprindo, e nós conhecemos e entendemos que este plano, Senhor, de salvação pré-anunciado, ele se cumpre nos dias atuais. Nós clamamos, Senhor, para esses últimos momentos ainda, em que a Tua graça está estendida à humanidade, que muitas almas se cheguem a Ti, se convertam a Ti pelo poder do Teu Evangelho, até da leitura de um versículo bíblico, a leitura, Senhor, de um folheto, um panfleto, que alguém ainda esteja distribuindo, Pai, nesses dias, dessas pessoas que estão acompanhando as aulas da Escola Bíblica Dominical e que ainda não foram alcançados, que neste momento, no curvar de suas cabeças, o dobrar de seus corações, sejam alcançados pelo poder do Teu Evangelho. Senhor, Jesus, muito obrigado, porque a Tua palavra fala que, olha, os últimos serão os primeiros. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra através desse ensinamento. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que é infinito. Obrigado, Senhor, pela graça da salvação. Em nome de Jesus nós declaramos a libertação das famílias. Em nome de Jesus nós declaramos a libertação, Senhor, desses corações aprisionados, que essas pedras sejam quebradas pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que Deus vos abençoe.